A última janela de transferências deixou muito claro que muitos jogadores preferem ganhar muito dinheiro do que jogar num grande centro, competindo por títulos e estando em alto nível. Acontece que esse movimento não aconteceu só recentemente lá no futebol árabe. Há alguns anos, jogadores do primeiro escalão do futebol europeu fizeram exatamente a mesma rota. Largaram o alto nível em troca de muita grana. Nesse vídeo, nós vamos lembrar 6 casos desses. Número 1. Oscar. Nós não poderíamos abrir um vídeo como esse sem falarmos sobre o Oscar, que foi um caso que acabou gerando repercussão não só na imprensa brasileira, mas também demais na europeia. Depois de passar 5 bons anos no Chelsea, ganhando títulos, estando em alto nível, tendo o carinho da torcida, o Oscar acabou aceitando uma proposta multimilionária para jogar no Shanghai Port da China. O Oscar, na época, tinha muito mercado em praticamente qualquer liga do futebol europeu. Ele era um jogador de alto nível de seleção brasileira. Não se esqueçam que ele era, até na época, o companheiro do Neymar, a dupla do Neymar. Mesmo assim, estando no auge da carreira, com apenas 26 anos, ele escolheu a comodidade da China e também encher os cofres. Então, Oscar está no Xangai desde 2017. Estamos já em 2024 e ele segue por lá sendo um dos jogadores mais bem pagos, não só da China, mas sim do mundo, estando na mesma prateleira salarial do que grandes nomes do futebol europeu. Agora, aos 31 anos, ele ameaça uma volta ao futebol brasileiro. No seu time, seria bem-vindo? Número 2. Hulk. O Hulk é um caso muito parecido com o do Oscar. A diferença é que o Oscar chegou a estar no topo do futebol europeu, defendendo o Chelsea e disputando a Liga dos Campeões. No caso do Hulk, quando ele poderia ter dado um passo a mais dentro da Europa, ele escolheu a grana. Para quem não se lembra, o primeiro time de Hulk no futebol europeu foi o Porto. Ele jogou bola demais no futebol português. E, inclusive, após convocações para a seleção brasileira, ele começou a chamar a atenção de equipes da Inglaterra, com o Chelsea chegando a fazer uma proposta por ele. Apesar da oferta dos Blues, em 2012, Hulk trocou o Porto pelo Zenit da Rússia, que na época desembolsou 40 milhões de euros na sua contratação e ofereceu para ele um salário astronômico. Então, ele deixou de ir para o Chelsea, que era um time que brigava por Premier League, que disputava a Liga dos Campeões, para poder jogar na Rússia. O Hulk ficou no futebol russo de 2012 a 2016, quando fez uma outra transferência muito parecida, visando também ganhar dinheiro. Em 2016, ele acabou assinando com o Shanghai Port, mesmo time do Oscar. E ele acabou ficando por lá até depois decidir voltar para o Brasil e defender o Atlético Mineiro, onde está brilhando até os dias de hoje, mesmo tendo 37 anos. E ele, no período em que ficou no mesmo time do Oscar, também ganhou muito. Chegou a ser um dos 20 jogadores mais bem pagos de todo o mundo. Número 3. Carlitos Tevez. Carlitos Tevez decidiu deixar a Juventus da Itália no ano de 2015 após o vice-campeonato da Liga dos Campeões. Ele vinha de uma temporada que tinha jogado bola demais e preferiu voltar para o seu time de coração, a tranquilidade do Boca Juniors na Argentina. O que nem todos imaginavam era que após ele voltar para o Boca e jogar bola demais, ele abandonaria repentinamente o seu time de coração. Tevez, mesmo tendo ainda até mercado no futebol europeu, mesmo tendo um passado já por Manchester United, Manchester City, acabou aceitando uma oferta para passar um ano na China no Shanghai Shenhua. Então, ele foi embora do Boca, sem mais nem menos, para poder ganhar alguns milhões lá na Ásia. Na época, isso pegou muito mal com a torcida do Boca, com os dirigentes do Boca, mas é aquilo. Até quando você está no seu time de coração, a sua transferência tem um preço. Número 4. Paulinho. O caso do Paulinho é um caso bastante curioso. Primeiramente, no Brasil, ficou bem conhecido pela sua boa passagem pelo Corinthians, sendo campeão brasileiro da Libertadores e do Mundial. Após essa ascensão, ele foi negociado com o futebol europeu, jogando a princípio pelo Tottenham na Inglaterra. Só que essa passagem do Paulinho pelo Tottenham não foi como se imaginava. Todo mundo botava muita expectativa nele, mas ele não rendeu o imaginado mesmo. No fim das contas, o Paulinho acabou então abandonando a Premier League e acertando com o Guangzhou Evergrande, um dos times mais poderosos da China nos últimos 20 anos.
Então ele foi pro Guangzhou e por lá fez história. Foi campeão chinês por várias vezes, enfim, empilhou taças. E claro, o mais importante para ele, ganhou grana demais. Ele chegou até a ser convocado várias vezes para a seleção brasileira, jogando na China, já que o técnico era o Tite. Uma coisa que passou despercebida para muita gente é que em determinado momento, o Paulinho foi embora do Guangzhou e acabou acertando com o Barcelona. Ele teve uma passagem pelo Barcelona que não foi ruim, foi até surpreendente. Só que ele ficou um ano no Barça apenas, no alto nível do futebol europeu, disputando Champions, La Liga, e um ano depois ele voltou para a China, para jogar de novo no mesmo Guangzhou. Número 5, Roger Guedes. O atacante Roger Guedes é um caso recente que aconteceu aqui no futebol brasileiro, onde ele deixou os torcedores do Corinthians totalmente descontrolados. O Corinthians vivia um momento de semifinal de Copa do Brasil contra um dos seus maiores rivais, o São Paulo. E claro que o Timão contava com Roger Guedes, principal jogador do time, tanto para buscar um título de Copa do Brasil, quanto para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Só que em meio a esses confrontos contra o São Paulo, Roger Guedes, sem mais nem menos, aceitou uma proposta do Al Rayyan do Catar. Uma proposta extremamente generosa, onde ele ganharia mais de 4 milhões de reais por mês. Então, aos 26 anos, ele não quis nem saber se estava no Corinthians, que é um time grande do Brasil, disputando grandes campeonatos, ele simplesmente deu adeus e está no Catar até hoje. E assim, com o talento que o Roger Guedes tem, ele podia estar brilhando no Brasil ou até mesmo ter tido uma oportunidade no futebol europeu. Número 6, Neymar. Talvez o caso mais emblemático do futebol brasileiro é o do Neymar, porque o Neymar ele conseguiu meio que alternar, estar no alto nível e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Tudo bem, um jogador com a qualidade dele, naturalmente, se estiver no alto nível, já vai ganhar muita grana. Só que o Neymar, ao longo da carreira, tomou algumas decisões que mostraram que ele estava mais inclinado a encher os bolsos. Vamos usar como primeiro exemplo a sua transferência para o Paris Saint-Germain em 2017. Claro que o primeiro discurso era ele sair da sombra do Messi no Barcelona, para no PSG ser o líder do projeto e tentar ganhar uma bola de ouro, ser o melhor jogador do mundo, ou ele guiar o time a ganhar a Liga dos Campeões. Só que no Barça estava muito bem, já ganhava bem. No PSG foi para ser o cara e foi também para ganhar muito mais grana. Agora ele teve outra experiência recente. Ele estava para sair do PSG, estava fora dos planos do clube e tinha ainda muito mercado no futebol europeu. Porque mesmo com o histórico de lesões, com as polêmicas, é um cara que com a qualidade que tem, joga em praticamente qualquer time. E mesmo assim, ele acabou optando por jogar na Arábia Saudita, onde hoje é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Então, mais um caso que podia ter se mantido ainda no alto nível, podia estar na Europa, porém foi para a Arábia e acabou, como vocês sabem, pouco jogando, já que acabou rapidamente se machucando. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses 6 casos que eu mostrei para vocês, qual na sua opinião foi, digamos, o maior desperdício? Qual desses jogadores, ao invés de ter escolhido ganhar grana, poderia ter feito mais sucesso se seguisse no alto nível? Comenta que eu quero saber. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. O Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!